Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vocês podem estar se perguntando: aprendizado históricos audiovisuais? O que deve ser isso? Aprender história com imagem? Sim, você está certo. É exatamente isso. Aprendizados históricos audiovisuais é um canal criado com o objetivo de servir como uma ferramenta para promover aprendizados históricos, coletivos e individuais. Pertencemos a um país que insiste em repetir a própria história. A história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, disse Karl Marx sobre a Revolução Francesa e os Bonapartes. As forças que estão no poder, as forças que controlam as duas principais instituições da vida moderna, o Estado e o mercado competitivo, são as que mais se beneficiam dessa repetição. É claro, em time que está ganhando, não se mexe. Luiz Fernando Veríssimo leva adiante este pensamento. O Brasil alterou a famosa frase de Marx. Aqui, a história não se repete como farsa. As farsas que se repetem como história. Disse isso referindo às pessoas que foram à rua desfilar faixas pedindo intervenção militar já. No começo da década de 50 do século passado, Gilberto Freire, conservador de direita, um dos maiores pensadores do Brasil e articulador da nossa identidade nacional, no livro Sobrados e Mucambos, vaticina: ainda hoje sobrevive a mística popular no Brasil em torno dos títulos militares. Para a imaginação da gente do povo, o Messias a salvar o Brasil será antes um senhor capitão ou um senhor general que um senhor bacharel ou um senhor doutor. Como um discurso como este é ainda atual? Por que elogiamos torturadores e ditaduras? Porque, pouco além do 30º aniversário da nossa Constituição Cidadã, as pessoas persistem em retornar ao passado, em repetir a história. Por que há esta mística messiânica? Por que há este clamor público por ordem e autoridade? Essas questões serão esclarecidas ou abordadas em nossos vídeos. Mas, grosso modo, podemos adiantar que a sociedade brasileira é formada por uma expressiva parcela de sua população que é simplesmente abandonada à própria sorte, esquecida de seu passado, iludida de seu presente e alheia ao que quer do futuro. Para esta parcela, a única instituição estatal que chega é a polícia, que na maioria das vezes não vem para servir e proteger. Essa população sequer tem acesso aos 5 direitos constitucionais fundamentais: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. 4 destes lhes são negados todos os dias, para garantir um único direito constitucional de uma minoria privilegiada: o direito à propriedade. Também não tem acesso aos direitos constitucionais de saúde e educação com qualidade. Tampouco tem a dignidade enquanto pessoa humana, a dignidade de ser gente, um dos fundamentos da nossa república. Então, fica fácil entender esse desejo por ordem. A ordem almejada é a de ter os direitos constitucionais devidamente garantidos e postos em ação no dia a dia. A ordem de ter instituições em pleno funcionamento: escola, hospitais, órgãos públicos, justiça e todas as demais instituições que compõem a paisagem moderna e democrática. É essa a ordem que o povo tanto clama. A artimanha do discurso político brasileiro, desde sempre, é transformar essa necessidade real de instituições em sinônimo de autoridade militar, em opressão aos desfavorecidos. Um espectro deformado do rei Robesiano, o rei que devia ser muito poderoso,
para evitar que seus súditos se matassem numa guerra de todos contra todos. Se as instituições não chegam para as pessoas, fica difícil construir o aprendizado coletivo. As nações, as sociedades também podem passar por aprendizados, mas para isso ocorrer, esses aprendizados devem ser institucionalizados, postos efetivamente em prática nas instituições cotidianamente. Entretanto, a ausência ou a ineficiência das instituições, além de impossibilitar a formação de aprendizados coletivos, produz um efeito ainda mais perverso: um parco aprendizado pessoal, um insuficiente aprendizado de si, uma dificuldade para controlar as emoções e os sentimentos, um povo que parece estar à beira de um ataque de nervos. A percepção social deste fenômeno é facilmente verificada. As pessoas se ofendem e se agridem com extrema facilidade. Há um culto, um espetáculo da violência em nossa sociedade. A violência como principal forma de resolução de conflitos. Matamos muito e por muito pouco. Morremos muito e por nada. Assim, é com a intenção de promover aprendizado, tanto o aprendizado coletivo quanto o aprendizado pessoal, que fundamos esse canal. Aliás, é importante ressaltar que são duas dimensões de um mesmo fenômeno. O aprendizado é ao mesmo tempo coletivo e pessoal. Um aprendizado, seja da natureza que ele for, não é apenas a incorporação de um saber à nossa existência, é também uma mudança em nós mesmos. Toda vez que aprendemos algo, segundo a neurociência, nosso cérebro refaz as conexões entre os neurônios. Portanto, toda vez que aprendemos algo, nós mudamos. Este canal pretende se instalar em um espaço onde a ciência, as artes e a cultura se conectem para contar histórias, para promover leituras, conversas, diálogos e debates construtivos sobre assuntos que fazem parte da nossa história, da nossa memória e do nosso povo. Uma via alternativa à manipulação midiática e à colonização da esfera da opinião pública estão presentes entre nós. De início, inauguraremos o canal com a série E Agora, Gessé? Uma série para discutirmos as ideias do professor Gessé Souza, um autor cuja obra propõe uma crítica feroz ao modo como a história do nosso país é contada, ao modo como nos vemos enquanto povo. Devemos esclarecer que muito do que propomos neste canal surgiu da leitura que fizemos da obra deste autor. Gessé Souza tem uma extensa vida e produção acadêmica. Formado em Direito, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em Sociologia e livre docência pela Universidade Alemã de Flensburg. O próprio Gessé reconhece que sua obra mais madura é o livro A Elite do Atraso, 2017. Depois desse, já publicou também A Classe Média no Espelho, no ano passado. A publicação do livro A Elite do Atraso foi um acontecimento no pensamento brasileiro. Muito além de seu sucesso relativo de venda, o livro dá uma chacoalhada no modo como enxergamos o nosso país. Sem nos aprofundarmos muito, e isso será feito na série E Agora, Gessé, o livro tem 3 eixos centrais. Primeiro, coloca a escravidão como semente da sociedade brasileira, uma sociedade excludente e perversa. Desfaz a suposta herança portuguesa herdada por nós, colocando a instituição da escravidão como instituição total de nossa sociedade. A escravidão existiu legalmente em nosso país por quase 4 séculos, mas, de forma disfarçada, ainda perdura. Segundo, procure entender como em nosso país há uma tendência geral para considerar a classe social unicamente pela renda. A redução do conceito de classe social para sua dimensão econômica é o que permite esconder os mecanismos de reprodução de privilégios de classe.
Para Gessé, o que é central para o conceito de classe social é a socialização familiar primária. É nessa socialização que se decide quem possuirá as pré-condições exigidas pelo mercado competitivo ou não. É essa socialização que permite perpetuar os privilégios da elite e da classe média. E, ao mesmo tempo, permite perpetuar o abandono dos trabalhadores precários e da ralé de novos escravos. Lembramos que o conceito de ralé para Gessé não é usado simplesmente no sentido de camada inferior, escória da sociedade. Não, para Gessé, o conceito tem a ver com presa de aves de rapina. Presa das elites de rapinas que saqueiam nossos recursos naturais, como também o fruto do trabalho coletivo de nossa sociedade. Terceiro, munido dessas ideias, o autor propõe um novo diagnóstico do momento atual. Um diagnóstico livre de dois conceitos que prevalecem na interpretação dominante de nossa sociedade: o conceito de patrimonialismo e o conceito de populismo. O patrimonialismo pressupõe a existência de uma elite corrupta apenas no Estado, como se o mercado fosse composto unicamente por santos, pessoas imaculadas. O populismo descaracteriza todo político que tenta favorecer as massas. O povo ignorante que não sabe votar, não pode eleger alguém para representar seus interesses, são os candidatos das elites, os únicos que podem representar os interesses da elite travestida de interesse geral. Juntos, esses conceitos, o de populismo e o de patrimonialismo, ocultam os verdadeiros donos do poder. A elite de proprietários que sequestrou o Estado para garantir seus interesses. Estes temas serão aprofundados em nossa série. Há muitas implicações derivadas desses eixos. Por ora, estamos apenas lançando algumas ideias. Em tempo, a decisão do atual governo de descentralizar investimento nas áreas de filosofia e sociologia, além de ser um absurdo, um grave sintoma de desinteligência, é mais um estímulo para promovermos esse canal e um indício da necessidade dos aprendizados coletivos para desfazermos essas farsas que consumimos e que nos consomem. Para finalizar esse vídeo, propomos uma reflexão sobre a mística popular do militarismo sob a perspectiva da obra Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro. Neste livro, Ubaldo percorre vários séculos de nossa história, da chegada dos europeus à tortura do regime militar, passando pelos principais acontecimentos do século XIX. O autor explora esses acontecimentos a partir de personagens mais diversos ainda. Um deles é o general Patrício Macário, nascido em 1839, que, no seu aniversário de 100 anos, ao responder se estava feliz, dissera que não estava feliz, porque fazia 100 anos e o povo brasileiro ainda nem sabia de si mesmo. Não sabia nada de si mesmo. Compreendia o que era isso? Não saber nada de si mesmo? Não estava feliz, porque jamais tinha conseguido ser um soldado brasileiro. Um verdadeiro soldado brasileiro. Um soldado do povo. Um soldado com o povo. Um soldado que não mande no povo, mas seja parte do povo. Um soldado que não mate o povo, mas morra pelo povo. Um soldado que mereça a estátua, a lágrima, a lembrança, os corações. Um soldado que não odeie, mas ame. Um soldado que não queira ensinar, mas aprender. Um soldado que se envergonhe diante da fome e da opressão. Um soldado que se envergonhe de ser policial do governo contra o povo. Um soldado que não esbanje inutilmente sua bravura, lutando em vão, morrendo em vão, e o que é pior, matando em vão, combatendo contra si mesmo, dando a vida para que seu povo continue a perdê-lo. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Gostou?
comente, compartilhe, nos dê uma força assinando o canal. Não gostou? Critique, troque uma ideia. Queremos promover o debate com cordialidade e respeito.